Então, gente, vamos começar a nossa primeira entrevista do programa de hoje. Vamos conversar com Nayara Barbalho, que é coordenadora estadual de política para o autismo. Ela é do mesmo planeta que eu vim, entendeu? Do Viradas no Giraia, do Ligadas no 220. Ela não para. A gente vai no Instagram dela de manhã, ela está em 3 lugares, à tarde ela está em 5, à noite ela está em 10. Não sei como consegue, mas consegue. Nayara, essa foi uma semana, e eu vou até começar já puxando uma polêmica, porque eu acho que é bom a gente fazer essa partilha de informação responsável. A gente dizendo o seguinte, puxa, mas por que estão fazendo a vacinação de adolescentes se nós ainda temos 200 mil adultos que não vacinaram, muitos retardatários perderam? Vamos falar dessa decisão de vacinar jovens com deficiência. Sim, em primeiro lugar, bom dia a todos, um excelente sábado a todos os ouvintes aqui do programa Conexão. É importante esclarecer que os adolescentes com deficiência, eles são considerados grupo de risco. Muitos deles, por exemplo, não conseguem utilizar a máscara, levam com frequência as mãos na boca, nos olhos, não têm a compreensão da necessidade de manter distanciamento, enfim, então tem muitas comorbidades, por exemplo. Então, era uma luta grande aí para que o governo federal liberasse, obviamente, os municípios só poderiam iniciar essa vacinação quando o governo federal liberasse não só a faixa etária e o tipo de vacina, né, testada nessa faixa etária. Qual é o tipo de vacina, Nayara? A Pfizer. A Pfizer. Uhum. Como também liberasse o quantitativo disponível para esse grupo, que é, sim, considerado um grupo de risco. Nayara, nós temos hoje um levantamento seguro em relação à quantidade de jovens que têm algum tipo de deficiência e que precisam ser incluídos nessa prioridade da vacinação? Não existem dados, infelizmente, no Brasil, específicos em relação ao autismo. O que a gente tem 24% da população brasileira tem deficiência. Algum tipo de deficiência. Isso, então, é um número muito significativo. Quando a gente traz, por exemplo, para o autismo, nós trabalhamos com um indicativo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, e o percentual que nós temos para pessoas com autismo é 1 a cada 54 pessoas. Quando você replica isso para o estado do Pará, com mais ou menos 8,5 milhões de habitantes, a gente está falando aí de mais de 150 mil pessoas somente com autismo no estado do Pará. Então, é um público muito grande, invisível, né? Porque a gente sabe, o autismo é uma deficiência invisível e que precisava com urgência ter essa imunização. Essas políticas têm avançado bastante, principalmente depois da criação dessa coordenadoria estadual, né, Nayara? Olha, é muito interessante, porque cada vez eu já te entrevistei tantas vezes e quero te entrevistar, assim, muitas outras vezes, sempre com não só as informações de qualidade, mas com boas notícias no sentido do avanço das políticas públicas. Olha só, a gente quando ouve, eu ouvi isso, eu vi no meu Instagram, né, quando a gente noticiou que começou a vacinação para jovens, né, crianças e jovens com deficiência, lá no meu Instagram disse assim, puxa, olha, Úrsula, eu entendo, mas eu acho um absurdo, nós que somos adultos, temos mais risco e tal. Aí o que eu fico tentando me colocar no lugar dessa pessoa? Eu falei assim, puxa, mas tem algum sentido no que ela está dizendo, ela está preocupada, ela se entende como um grupo de maior risco. E a gente não pensa nisso que tu acabaste de dizer. Leva a mão à boca, tem dificuldade de colocar a máscara, não entende a necessidade do distanciamento social. Então, assim, embora nós tenhamos campanhas extremamente bem realizadas no sentido da partilha da informação, da visibilidade, da garantia de direitos, da prioridade na fila, por exemplo, a compreensão do dia a dia é um imenso desafio ainda para nós, né? Sim, infelizmente, há um desconhecimento e um preconceito mesmo. Eu penso que por conta dessa falta de informação muito grande ainda no Brasil, a gente tem muito que caminhar para conseguir fazer uma verdadeira inclusão. No dia a dia, nós recebemos várias denúncias de
de desassistência, de desconhecimento, e a gente está falando isso de tudo, de rede de atendimento, de família. Então, nunca é demais falar, informar e conscientizar sobre a inclusão. Nós realmente, durante esse período de pandemia, eu considero, ainda ontem eu falava sobre isso numa live na APAI, que eu considero que nós tivemos grandes avanços, porque eu consigo concretamente dizer aquilo que o governo do Estado realizou nesses últimos 2 anos. E carteira, criação de base de dados, primeiro, como se faz, como se propõe, como se realiza a política pública sem dados. Não há dados no Brasil. E o Estado do Pará criou a sua própria base de dados. Olha, saiu na frente do governo federal. E outros estados estão imitando o Estado do Pará. E que bom, porque aquilo que é bom deve ser copiado. A carteira compreendida não como estigma, mas como uma garantia de direitos. Exatamente, porque eu tenho acesso prioritário a serviços públicos e privados. O autismo, ele tem um estigma muito grande por ele ser invisível, né? Então, a gente sempre precisa justificar os nossos direitos. E justificar o comportamento da criança. Justificar, não só da criança, do adolescente, enfim, adultos. É impressionante a quantidade de adultos que estão se enxergando autistas por conta dessa divulgação, dessa reverberação. Inclusive, nós temos inúmeros casos de pais que estão sendo laudados junto com o filho. Olha, impressionante. Só. Isso é o quê? É porque nós estamos trazendo reverberação, conhecimento, capacitação de profissionais. Então, além do cadastro que está sendo criado e da carteira, que é uma garantia de direitos importante, sim, e na carteira do Estado do Pará nós temos outros dados que constam na carteira também importante, nós também implementamos um novo modelo de atendimento da pessoa com autismo no Estado do Pará. E esse modelo de atendimento, baseado na ciência, baseado em evidências científicas, é um modelo difícil de ser implementado, que é baseado na análise do comportamento aplicada. Então, o Estado do Pará sai na frente na implementação de um trabalho baseado em evidências científicas no SUS. Então, nós abrimos, mesmo nesse período de pandemia, nós abrimos um centro, um núcleo de atendimento baseado na análise do comportamento aplicado, com 300 novas vagas dentro do nosso CIR, que é o CER4, o Centro de Reabilitação do Estado. E nós já imediatamente identificamos a imensa necessidade de descentralizar. Sim. Para abrir em outros polos do Estado. Então, essa também é uma vitória muito grande. Para além disso, nós identificamos que capacitação de profissional é algo que não tem o que discutir. A rede está posta aí e não atende porque não sabe atender. Sim. Então, para o próximo mês, agora de setembro, nós vamos formar 500 servidores públicos. Que legal. Em 7 municípios. Somente da saúde? Não. Assistência saúde, social, educação. Todas as legal. Áreas intersetoriais. E em 7 municípios, essa foi uma parceria da CESPAS com a Escola de Governança. Bacana. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho que tem muitas frentes de atuação, né? Porque não existia política pública. Gente, 150 mil, assim, é uma demanda que estava invisibilizada e sem a possibilidade, inclusive, do diagnóstico para que você desenvolva capacidades, né? Para o autismo especificamente, é o que muda a vida das pessoas, é a intervenção precoce. Eu queria trazer um dado que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de síndrome de Down, por exemplo, nós estamos falando de 1 a cada 700 pessoas. Para o autismo, eu estou falando de 1 a cada 54. Então, você imagina que certamente você já ouviu falar numa instituição que atende síndrome de Down, mas você não ouve falar de uma instituição forte no Brasil que atende autismo. Nossa, esse dado é o famoso sacode, né? Entende do que a gente está falando, é disso que se trata, né? Depois desse momento, saudade, só as marcantes, a gente volta a conversar aqui, já encerrando esse nosso papo ótimo, sempre tão bacana, com Nayara Barbalho, coordenadora estadual de políticas para o autismo, sobre a desastrosa declaração do nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro,
sobre, primeiro o seguinte, né, o atrapalha, né, atrapalha na sala de aula, a criança com deficiência atrapalha na sala de aula, depois, não satisfeito, encerra o conjunto da obra, dizendo que ele não quer, que o Brasil não tem que fazer política de inclusivismo. Assim, sabe assim, todos aqueles barulhos horrorosos que a gente pode até acrescentar isso aí nos nossos super efeitos. Não, peraí, ficou muito confuso isso. Vai, vou pegar de novo, deixa eu ser mais direta. Posso ir direto aqui, depois vocês cortam, né? Vamos lá. Gente, então, depois desse momento, só os marcantes, oferecimento de Nayara Barbalho, a gente vai falar agora sobre essa semana marcada por declarações desastrosas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que começou com uma declaração acerca do comportamento de crianças e jovens com deficiência que atrapalham, isso aqui é entre aspas, tá? Foi ele que disse, que atrapalham o desenvolvimento das aulas dentro de sala de aula. E depois, para encerrar o conjunto dessa obra terrível, né, produzida por essa incontinência verbal do nosso ministro da Educação, ele diz que o Brasil não tem que praticar o inclusivismo. Enfim, é um desserviço, é um retrocesso, um formador de opinião, né, para além de um servidor público, um formador de opinião, porque o que o ministro da Educação diz, evidentemente, isso reverbera não só nas redes sociais, como na imprensa. Ainda bem que nós estamos num processo bastante consolidado de inclusão social, né? Nayara, que triste, que bom que a sociedade reagiu de uma maneira muito rápida, mas o que mais esperar desse governo, né? Assim, a gente nunca imaginou, é tão terrível, né? É tão terrível. Na verdade, Úrsula, a fala do ministro, ela reflete exatamente o que pensa este governo, né? E a gente fica extremamente triste porque a educação, ela é um calo de inclusão no Brasil. O Brasil ainda, como eu falei, não só na política pública da saúde, mas na política da educação tem muito a caminhar. E esse ministro, ele reverbera aquilo que nós já identificávamos no ministro anterior, que foi tão desastroso quanto, mas trabalhar políticas de segregação. Eles propuseram, através de um decreto, a Política Nacional de Educação Especial. E, graças a Deus, a sociedade reagiu e, enfim, o Supremo suspendeu, né, a vigência do decreto, porque se faz uma política sem diálogo, sem ouvir as partes. E a proposta dessa política é a criação de escolas especializadas, né? É preciso, eu gostaria de me manifestar em relação a isso, especificamente, no sentido de que nós precisamos ouvir as duas partes. Nós precisamos ouvir a justificativa técnica, principalmente, valorizar a ciência, valorizar os técnicos, para aí sim propor uma política nacional de educação especial inclusiva. Então, essa fala do ministro, ela reforça a tese de que é uma política de segregação, a política proposta, a política que foi suspensa judicialmente. Por quê? Porque cria as escolas especializadas. Hoje, um dos maiores calos que nós temos é justamente a matrícula dos nossos filhos. Eu vou dizer, inclusive, como um depoimento pessoal, meu filho foi negado em 4 escolas particulares, mas de lá para cá nós estamos lutando para caminhar com esse processo. E aí vem atravessado um decreto onde não houve diálogo, e aí em seguida uma fala dessa de um ministro da Educação. É como se a gente estivesse aqui no estado e em outros estados também remando, e vem assim essa enxurrada de onde deveria vir o exemplo da inclusão, que é justamente do ministro da Educação. Eu só posso lamentar, dizer que aqui no estado do Pará nós temos trabalhado junto com a Secretaria de Educação para fazer a inclusão nas escolas, e a inclusão efetiva, não é aquela falsa inclusão do aluno com deficiência estar dentro da sala de aula apenas para dizer que tem aluno com deficiência na sala de aula. É
fazer a adaptação escolar para que aquele aluno com deficiência aprenda com as suas dificuldades, mas que aprenda junto com a turma, o restante da turma. Eu vou te dar um depoimento, Nayara, nesse sentido. As minhas filhas estudaram ainda na educação infantil, numa escola que tinha essa política da inclusão. Então, nós tínhamos crianças com Down, crianças com autismo, dentro de sala de aula. E, assim, a experiência para a percepção da riqueza da diferença no outro, de como eu posso auxiliar, de como eu posso ser solidário, de perceber que eu posso ser um ponto de agregação, de que a criança, muitas vezes, ela tem um componente que é um componente do medo da diferença, ou não, tem crianças que se comportam assim, a partir do exemplo do adulto, e tem crianças que enxergam na diferença da outra criança uma riqueza, né, um aprendizado, como é que eu me comporto diante dessa experiência nova que está me provocando. Então, assim, foi, para nós, adultos e pais, também um aprendizado extraordinário de união, de solidariedade, de alteridade, sabe? É um processo rico para a família, não é só no ambiente escolar, não é só no ambiente da sala de aula entre as crianças, é para as famílias. Nós ficamos muito unidas e unidos, todos nós, inclusive quando percebíamos que havia um pai que estava com uma dificuldade de adaptação. Como nós lutamos para que a inclusão fosse efetiva, como tu disseste? Sim, e é importante que a família compreenda que esse processo de inclusão que a criança passa, né, quando a criança passa, ela é transformada naquele adulto que não só inclui a pessoa com deficiência, ela inclui os idosos, ela consegue enxergar, por exemplo, a prioridade de uma grávida, ela amplia para as necessidades do outro. Então, o processo de inclusão, ele é tão grande, ele é tão amplo, ele é tão imenso, ele transforma as pessoas em pessoas melhores. E esse exemplo que você deu é o exemplo que deve ser seguido pelas demais famílias. Infelizmente, ainda existem algumas famílias que acham, como esse ministro, que a criança atrapalha, não conseguem enxergar o quão transformador é conviver com uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que tem alguma necessidade diferente da sua. Então, o recado que eu quero dar aqui para quem está nos ouvindo hoje é esse: tente enxergar a inclusão como um processo de aprimoramento do ser humano, como um processo de transformação do ser humano em uma pessoa melhor. Nayara, sempre essa luz, né? Nayara Sol, vem para iluminar. Beijo no teu coração, gratidão por tantas informações importantes, pela partilha de experiências, mesmo não só como coordenadora estadual de políticas para o autismo, mas também como mãe de uma criança autista e também como uma pessoa que tem um acúmulo muito grande de relatos, né? Porque, assim, é o que eu vivo, é o que eu escuto, é o que eu partilho, portanto, eu sou também um emissor de informação, uma emissora de informação, para que a gente construa uma experiência humana que valha mais a pena. Beijo no teu coração. Obrigada por essa oportunidade, essa prestação de serviço público. Parabéns pelo programa. Valeu, gente. Beleza, gente, vamos faturar. Daqui a pouco a gente volta conversando com a deputada Nilce Pinheiro. Vamos ouvir um pouquinho de música também. Sabe o que eu estou com vontade de ouvir? Eu estou com vontade de ouvir Cleide Moraes. Como é aquela música que a gente gosta? Cadê? Virgulino Ferreira, o Lampião. Na volta, eu estava querendo um Virgulino Ferreira para a gente matar a saudade da Cleide Moraes. Depois a gente entrevista a deputada Nilce Pinheiro para falar sobre esse agosto lilás que está finalizando, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Todo dia é dia, viu, gente? Mas vamos fazer desse agosto lilás um agosto de responsabilidade compartilhada por cada um e cada um de nós, para que a gente tenha um Brasil com menos violência, porque vou te dizer, viu, minha gente, não é fácil ser mulher não, viu? Você sabe, né, minha amiga? É isso aí. Vamos lá, vamos faturar.